A gente está de volta com a Amazônia em Debate, discutindo aqui os 23 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma ferramenta fundamental na defesa, principalmente, da nossa infância. Eu queria falar com o Derli Alves. Derli, a estrutura dos conselhos tutelares hoje na cidade de Manaus é a estrutura ideal ou está próxima ou ainda falta muito? Bem, com respeito à estrutura, Elias, primeiramente, desculpa aos telespectadores, que ainda agora eu dei boa noite a todos que estão presentes, mas vocês são a nossa plateia maior, que estão nos... Boa noite para vocês também. Com respeito às estruturas dos conselhos, se nós formos olhar no padrão de Brasília, né, estamos muito aquém ainda, estamos muito aquém, e nós temos o nosso coordenador que está correndo atrás aí, o Carlos Duarte. E nós estamos torcendo, Elias, para que de repente, né, nós recebemos uma verba federal para equiparmos um conselho tutelar, né? A ideia é a seguinte: a prefeitura pega esse dinheiro que vem e vai investir essa verba naquele conselho tutelar específico. Qual é o conselho tutelar? Foi escolhido, né, o conselho da zona Centro-Sul, que fica em frente lá a Cefaz ali, né? E próximo ali ao Fórum Norte Reis. Eu entendo que o conselho, a sede do conselho tutelar, doutora Graça Prola, ela deveria ter um modelo padrão. Nós temos modelo padrão hoje para a construção de creches. Nós temos modelo padrão para a escola de ensino fundamental. Nós temos um modelo padrão para os CRAS. Nós temos modelo padrão para as delegacias, para os centros de operação do Ronda nos bairros. Eu entendo que o Conselho Tutelar também deveria ter um modelo padrão, não somente de equipamentos lá dentro, mas até mesmo na divisão da administração e de cômodos, eu posso dizer assim, salas para o atendimento, porque hoje o Conselho Tutelar ele não dispõe sequer de estrutura suficiente para um atendimento mais reservado para as vítimas que procuram o Conselho Tutelar. Essa é a visão primeira que eu tenho como alguém que conhece um pouco da estrutura. Segundo, Manaus comportaria no mínimo mais 5 conselhos tutelares. Hoje a gente tem 9. Deveríamos ter pelo menos mais um na Zona Leste, que lá tem 2, mais 2 lá na Zona Norte, que a Zona Norte só tem um, e outro que seria na Zona Rural, porque hoje o Conselho da Zona Rural, ele atende tanto as comunidades ribeirinhas quanto as comunidades que estão à beira da estrada, que são duas realidades completamente distintas quando a gente fala de zona rural. Essa é uma visão que eu tenho a respeito desse assunto, até já debati bastante isso lá no Parlamento Municipal. Mas, doutora Graça Prola, eu vejo o seguinte, nossa conversa inicial, a senhora ficou com um dedo de vontade de fazer um resgate histórico de como era a legislação antes do ECA e foi en passant. E gostaria de penetrar um pouco mais e chegar num assunto bem mais atual, não é isso? Na verdade, eram algumas considerações, por exemplo, que o Código Melo Matos e o próprio Código de Menores de 86, o Código Melo Matos trabalhava na ideia do Estado bem-estar, do Estado providência, né, trabalhando especialmente no regime jurídico a questão da proteção, do cuidado com os meninos e as meninas, sem entendê-los como sujeitos de direito, mas eram sujeitos da benevolência, né, da caridade e, evidentemente, do atendimento das suas necessidades. O que era direito naquela época, para nós hoje, naquela época era necessidade. O Código de Menores de 1986, ele vinha nessa mesma linha, já trabalhava no entendimento, porque vivíamos um regime jurídico, um regime governamental de ditadura, né? Estávamos na saída da ditadura, quando a lei foi elaborada. Então, o garoto ou a garota eram, no caso dos infratores, considerados problema de segurança nacional. E também
os meninos e as meninas não eram sujeitos de direitos, eram sujeitos de uma doutrina da situação irregular. Então, ser pobre era uma situação irregular. Apresentar algum problema era uma situação irregular. Pela compreensão do sistema funcionalista que nós vivíamos enquanto sociedade, como se tudo aqui fora fosse perfeito e a gente precisasse, por qualquer da caminha-palha, o juiz tinha a prerrogativa de mandar na vida dos meninos, e aí internava, abrigava, tirando o poder da família, na verdade, a fim de que esse menino pudesse se tratar, se ressocializar e voltar ao convívio social de forma consertada. Eu até me recordo, quando eu era criança... Todo mundo tinha medo da Manduquinha, do Juizado de Menores e do Melo Matos. Que era ali do lado do antigo Rivaldo Lima, não é verdade? Exatamente. Olha, eu vou te mandar para o Melo Matos, o menino se tremia na mesma hora. É verdade. Emily, sua participação. Então, você citou aí sobre a zona rural, certo? E os internautas estão aqui perguntando que políticas públicas já estão em atuação voltadas para a zona rural com relação ao ECA, as crianças e os adolescentes. Olha, não sei se o companheiro do município é quem tem que responder. Na verdade, a zona rural é uma área geográfica da cidade, é um território que tem demandas específicas, né, de ribeirinho, população ribeirinha, a própria situação de deficiência, por exemplo, de transporte escolar, que é um direito dos meninos e das meninas, e dentre outros. Agora, na verdade, uma atuação, uma atribuição ainda do município. Eu só quero dizer para o Elias que, na questão da defesa do número de conselheiros ou de conselhos tutelares no município de Manaus, tem uma regra legal, né? Que a cada 200 mil habitantes, um conselho tutelar. Quer dizer, se nós somos hoje em Manaus uma população aproximada de 2 milhões de habitantes, talvez coubesse pela lei mais um, mas agora depende do poder de voo da prefeitura, né, de manutenção, custeio, etc. Agora, com relação à estrutura física, pelo menos eu já vim de uma administração municipal que tinha responsabilidade administrativa com relação à questão do Conselho Tutelar. Naquela época, acredito que ainda hoje seja assim, depois o Derli pode confirmar ou não, eram os próprios conselheiros que escolhiam o imóvel a ser alugado, ou seja, aquele mais aproximado da realidade vivenciada pelos conselhos tutelares. Parte da implantação, né, dos conselhos tutelares. Com certeza, do Conselho Tutelar, da Delegacia de Proteção, da Delegacia de Menores e assim sucessivamente. Vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta já.